Boa noite, Igreja Batista Itacuruçá. Boa noite, meus irmãos, amigos, sejam bem-vindos, a esta noite de encerramento da nossa conferência, do nosso congresso de famílias. Eu e Maura estamos com vocês desde ontem à noite e esta é a quarta e última mensagem da série que nós estamos trabalhando nesta conferência, neste congresso, Histórias de Família. Eu quero, desde já, agradecer muito a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês neste final de semana, rever muitos amigos, irmãos em Cristo desta querida igreja, agradecer ao pastor Samir pelo convite, sua esposa, pelo carinho conosco, pelo cuidado em todo o tempo, pastor Israel, um grande amigo, Rita também, pelo acolhimento, e cada casal, cada família aqui desta igreja, que nós já amamos vocês de coração. Trazemos um abraço da nossa igreja, a PIB de Madureira, e também da Convenção Batista Carioca, na qualidade de primeiro vice-presidente. Da nossa família também, nós somos casados para sempre há 29 anos e somos pais para toda a vida do Davi, de 24 anos, e da Isabel, de 20 anos. Trazemos um abraço da nossa família e também trago um abraço da Convenção Batista Carioca, na pessoa das esposas de pastores, na qual eu sou coordenadora dos trabalhos, dos encontros. Nós amamos trabalhar com famílias e com a família pastoral também. Quero aproveitar eu e Maura fazer um pedido a vocês. Nós vamos na outra semana, dia 13 de junho, nós vamos fazer uma viagem missionária, aliás, duas viagens missionárias. Primeiramente nós vamos a Angola, vamos passar 15 dias em Angola. Nós fomos convidados pela Convenção Batista Angolana para fazer um treinamento em 3 estados, lá eles chamam de províncias, em 3 províncias diferentes do país. Nós vamos treinar casais, para que esses casais sejam líderes de famílias em suas igrejas. Então recebemos esse convite da Convenção Batista Angolana, vamos passar 15 dias pregando em igrejas, treinando casais, fortalecendo os vínculos familiares daqueles casais de líderes. Mauro também trabalha como mentora de mulheres, ela tem algumas mulheres angolanas que são mentoreadas por ela, então ela vai ter também um trabalho local lá com essas mulheres. Depois nós vamos, antes de voltar para o Brasil, passar por Portugal. Vamos passar 10 dias em Portugal, também pregando em igrejas, falando a casais. Então, queria que vocês estivessem orando por nós. Serão quase 28 dias de viagem. Peço que os irmãos, então, estejam em oração por nós nesse período de viagem missionária. Pois bem, estamos falando, então, desde ontem, sobre histórias de famílias da Bíblia e como essas famílias são parecidas com as nossas, guardando as devidas proporções de tempo, cultura, como às vezes os problemas se repetem e como também as soluções podem se repetir. Ontem à noite, na abertura, nós falamos sobre a família de Terá, cujo nome é muito desconhecido, mas o filho de Terá com certeza é muito conhecido, Abraão, e como Deus usou a vida de Abraão e ressignificou a sua família. Abraão tinha tudo para ser um homem fracassado. Ele foi criado num lar idólatra, onde Deus não era adorado. E, no entanto, Deus o chamou, ele obedeceu, e Deus fez de Abraão uma bênção. Hoje pela manhã, na primeira mensagem do culto, das 9, nós falamos sobre a família de Moisés, um homem no auge da sua carreira, trabalhando muito bem, bombando no seu negócio, ele estava trabalhando muito bem, mas afastado da sua esposa, dos seus filhos. Então, Jetro, seu sogro, quando chega com a sua filha Zípora, com seus netos. Jetro dá um conselho para Moisés, ele acolhe o conselho recebido, e Jetro volta para sua casa, deixa Moisés com a sua esposa e com os seus filhos. Então é uma história muito interessante. Falamos hoje de manhã, no primeiro culto, sobre a família de Moisés. No segundo culto falamos sobre a família de Manoá, um nome também desconhecido, cujo filho se tornou muito conhecido, Sansão. O senhor Manoá e a senhora Manoá eram tementes a Deus, eram parceiros, fizeram tudo certinho, mas as coisas deram errado com Sansão. Mas antes de morrer, Sansão se reconciliou, se arrependeu, e o fim dessa história também foi um fim muito bonito, apesar de todo o fracasso que Sansão, infelizmente, viveu. E a família de hoje a ser trabalhada com vocês nesse encerramento de congresso é a família de Jacó. A sua história familiar, como ela é? Se você pudesse voltar ao passado, olhar para trás, você faria alguma coisa diferente? Como é a sua história de família?
Como é a história da família Oliveira, da família Silva, da família Souza, da família Azevedo, da família Amaral? Como é a história da sua família? A sua história ainda não acabou. Nós estamos escrevendo a história da nossa família. Como é a história da sua família? Não desista da sua família. E a família de hoje, então, será a família de Jacó. E a história da família de Jacó está a partir do capítulo 25 do livro de Gênesis. Nós vamos destacar alguns trechos interessantíssimos dessa história que começa no capítulo 25 de Gênesis. É interessante que nós voltamos à família de Terá. Começamos ontem e a gente está agora dando continuidade à família de Terá, né? Terá gerou Abraão, Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó e Esaú. E a família de Jacó, então, começa com seu pai Isaac, lá no versículo 25, e vai contando a história desse pai que casou com Rebeca, um casamento lindo, coisa de Deus, e eles se casam. Minha Bíblia fechou aqui. Eles se casam e nasce gêmeos, Esaú e Jacó. Dois irmãos que dentro do ventre da mãe já começaram a brigar. Oh, meu Deus do céu. Irmãos brigam, né? É um conflito total. Mas esses aqui já começaram a briga dentro do ventre da mãe. E aí, então, eles começam a crescer e as coisas, então, começam a ficar cada vez mais difíceis. Porque naquela família existiam filhos preferidos. Isso te soa familiar? Filhos preferidos, aí já tem pai cutucando filho aí, que eu estou vendo. Né? Esaú era o preferido de Isaac e Jacó era o preferido de Rebeca. Ambos ficavam fazendo partido para cada um dos filhos que eles amavam mais. Então Isaac já estava idoso. O texto a palavra diz que ele já estava quase ficando cego. E ele entende que está chegando o tempo que ele vai morrer. E ele quer abençoar o seu filho mais velho, Esaú. E ele diz para Esaú, que era um caçador, era aquele cara viril, né? Todo cabeludo, aquele cara bem atlético. E ele diz assim: filho, eu quero abençoar você, porque daqui a pouco eu vou morrer. Então você vai fazer o seguinte, você vai caçar para mim. Pega uma caça bem boa e prepara do jeito que você sabe preparar. Traz aqui para mim, porque eu vou comer esse guisado, eu vou comer esse ensopado, e então eu vou te dar a minha bênção, a bênção da primogenitura. Isso era muito importante naquelas famílias antigamente. Mas Rebeca está ouvindo isso lá atrás da porta, né? Atrás da cortina, atrás da tenda. E ela pensa no seu coração: Esaú não é digno da bênção do pai. Esaú está fazendo coisas erradas. Então eu vou convencer Jacó a receber essa bênção. E ela vai lá, como mãe, que tem como um filho predileto, o filho mais novo. E ela convence Jacó de preparar um guisado, de pegar uma ovelha lá no pasto, né? Uma coisa bem fácil, não seria uma caça, não seria algo difícil. Pega lá, porque eu vou preparar uma comida bem gostosa para o seu pai, e você vai lá e vai receber a bênção. E Jacó aceita e recebe a bênção do pai. No primeiro momento, Isaac fica um pouco desconfiado, mas como Jacó está com o cheiro do irmão, está com pele de ovelha sobre o seu corpo, acaba enganando o pai. Quando Jacó volta da caça, volta chateado demais, porque descobre que o irmão roubou o direito de primogenitura e a bênção dele. Fica muito zangado. E aí Rebeca, querendo mais uma vez proteger o seu filhinho querido, diz: olha, Jacó, você vai fazer o seguinte, você vai fugir para a casa do meu irmão Labão, e quando as coisas estiverem mais calmas por aqui, eu mando te chamar e você volta. Aliás, é bom que você vá embora mesmo, porque o seu irmão está se metendo com umas mulheres, e naquele tempo elas eram chamadas de mulheres hititas. Ele está se metendo com umas mulheres que eu não sei não, se você começar a se relacionar com essas mulheres, eu vou ficar tremendamente desgostosa. Então,
ele aceita, é óbvio, né? Porque ele está morrendo de medo do irmão fazer alguma coisa, e foge então para a casa do seu tio Labão, para ficar ali durante um tempo, esquecido, até a raiva de Esaú passar. Interessante que esses irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, eles demoraram a casar. Sabe quantos anos eles tinham quando Jacó saiu de casa fugindo de Esaú? 40 anos. Era um solteirão para a época. Naquela época, um homem não demorava tanto a casar. 2 marmanjos dentro de casa dando problema para o pai e para a mãe. Isso às vezes nos soa familiar. Filhos crescidos na barra da saia do pai. O pai não usa saia, mas vamos colocar assim, na barra da saia do pai. Naquele também tempo usava vestido. Usavam vestido, né? Então, túnica. Pronto, a cultura me salvou. Olha que coisa interessante, não era comum na época um filho demorar tanto tempo para se casar. Os 2 ficavam perdendo tempo em casa, brigando um com o outro, perturbando a vida do papai e da mamãe. Até que Jacó sai de casa, capítulo 27 fala que Isaac o abençoa, e o capítulo 28 começa dando Isaac uma bênção a Jacó, a bênção do casamento. Isso é muito importante. Quando o pai e mãe percebem que os filhos precisam sair de casa através do casamento, e precisa indicar, olha só, seria bom que você se casasse com uma mulher desse tipo, com esse perfil, com essa família, que seja cristã, que tenha os mesmos valores que os nossos. Vocês que são pais concordam que é nosso papel como pai e mãe direcionar os nossos filhos para que eles tenham um bom casamento? Porque às vezes os nossos filhos não têm capacidade de escolha. Isaac fez exatamente isso com o seu filho. O capítulo 28 fala que Isaac chama Jacó, abençoa, ele ordena: não se case com mulher cananeia, vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e casa-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Então Jacó recebe essa orientação muito precisa do seu pai e vai então em direção àquele lugar onde ele encontraria a sua futura esposa, até então desconhecida. Capítulo 29 começa dizendo que Jacó então segue viagem, e ele chega a um determinado lugar e percebe algumas ovelhas pastando. E aí ele pergunta aos pastores daquelas ovelhas: meus amigos, boa tarde, bom dia, enfim, de onde vocês são? E eles falam: somos de Arã. Arã, olha, meu pai disse que eu precisava chegar nesse lugar. Vocês conhecem um homem chamado Labão? Sim, conhecemos. Ele vai bem? Sim, vai bem. E os pastores disseram: ali vem a sua filha Raquel. Opa, Jacó começou a ficar mais atento. Olhem, disse Jacó aos pastores, o sol ainda vai alto, não é hora de recolher os rebanhos, vamos dar de beber às ovelhas, e depois então elas serão levadas ao pasto. Mas aqueles pastores responderam: não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço, só então depois daremos de beber às ovelhas. Enquanto eles estavam ali conversando, chegou Raquel, que era também pastora de ovelhas, e ela chegou com parte do rebanho de seu pai. E quando Jacó viu Raquel, que era sua prima, ele se aproximou, e aí ele fez algo muito interessante para impressionar a moça. Ele removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio Labão. Ele deu uma de, marombado. Deixa eu impressionar a menina, deixa eu fazer aqui o trabalho de casa. Versículo 11 fala que Jacó deu um beijo em Raquel e começou a chorar bem alto. Era um rapaz emotivo, sensível, apaixonado, romântico. Então contou a Raquel que ele era seu parente. E o que Raquel fez? Versículo 12 do capítulo 29, foi correndo contar para o papai. Meninas, atenção. Quando algum rapaz, um gavião, chegar perto de você, sabe, gavião, tem algumas meninas aqui que estão solteiras, Então quando alguém chegar perto de você com, não vou dizer má intenção, segundas intenções, boa intenção. Eu espero que só chegue rapaz para você com boa intenção. Amém. Viu? Vá correndo e conta tudo para o seu pai. Não esconda nada. Amém, pai? Amém. Amém, mãe? Não esconda nada do papai e da mamãe, porque não tem jeito. Chega uma hora que a notícia chega. Rede social, tem gente que avisa. Então, antes do seu pai tomar conhecimento, corra e conta tudo para o seu pai.
Aí Labão tomou conhecimento que Jacó estava por ali, ele foi ao encontro do sobrinho, levou Jacó para casa, então ele promoveu um casamento. Talvez daí venha a tradição do pai da noiva bancar o casamento da filha. Jacó então preparou o casamento da filha com seu sobrinho, e diz o texto no versículo 16, Labão procurou o casamento. Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia e a mais nova Raquel. E aí tem um detalhe interessante, estava conversando isso hoje de manhã com o pastor Israel. Diz o texto no versículo 17 que Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Os professores de português depois me corrijam se eu estiver enganado. Uma conjunção coordenativa que dá uma ideia de oposição. O escritor não quis dizer a verdade. O que o escritor queria dizer era o seguinte: Lia era feinha. Coitadinha. Feinha, de dar dó. Mas Raquel era bonita e atraente. Mas diz a palavra que Jacó amou Raquel, ficou apaixonado por Raquel e fez uma proposta ao seu tio, seu futuro sogro. Olha só, sogro, trabalharei 7 anos em troca de... Ele foi muito claro no contrato, na proposta, em troca de Raquel, sua filha mais nova. Pois bem, a resposta de Labão foi tosca. Olha o que o Labão responde, gente: será melhor dá-la a você do que qualquer outro homem. Uma resposta dura, estranha, né? Fica aqui. Então Jacó trabalhou 7 anos, olha só que detalhe interessante no texto, 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que ele a amava. Meninas solteiras, é um rapaz assim dos sonhos para você namorar. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e pareceram esses 7 anos poucos dias, o tempo passou rápido demais, pelo tanto que ele amava Raquel. E aí chegou o momento do casamento, e ele então foi cobrar o cumprimento da promessa. Meu tio, meu sogro, futuro sogro, versículo 21, chegou o dia do casamento, entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto, 7 anos trabalhando para o Senhor, e quero deitar-me com ela, quero ter relações sexuais com a minha futura esposa depois do casamento. Então Labão reuniu todo o povo, deu uma festa, pagou, fez o buffet, contratou o bolo, fez todo o processo da festa, e a noite chegou. E o que Labão fez? Entregou a sua filha Lia, a mais velha, a feinha, em lugar de Raquel. Coitada de Lia, não se casou até aquela hora, até aquele tempo. O que Jacó pensou? Opa, é minha mulher, e não era. E diz o texto, gente, que Jacó deitou-se com Lia, sem ver que era Raquel. Coitado do Jacó, 7 anos esperando, 7 anos aguardando o momento final. Deve ter bebido muito vinho. Deve ter também, bebido muito vinho. Confundido. Não tinha luz naquela época. E aí ele teve relações sexuais com Lia e não com Raquel. E aí chegou o dia seguinte, lá estava Lia toda saltitante, bela, sorridente, casada. E quando Jacó acordou, olhou para o lado, foi enganado. Talvez daí venha uma tradição muito interessante no contexto de família do povo hebreu. Quem me compartilhou isso foi o pastor Luiz Saião, uma certa vez, que a partir desse momento, desse problema que houve quando Jacó casou-se com a mulher errada, passou a ser uma tradição nos casamentos do povo hebreu, o homem descobrir o véu, para saber se de fato quem estava casando com a mulher certa ou não. Mas acontece aqui que Jacó foi enganado pelo seu tio. Por que você me enganou? E aí Labão responde que era tradição naquele lugar entregar a filha mais velha antes da nova. Por que não disse isso antes? Coitado de Jacó. E aí o contrato continua sendo válido, né? Deixe passar esta semana de núpcia e lhe daremos também a mais nova. Olha só como Labão foi fazendo uma lambança sobre outra lambança. E é inevitável esse trocadilho, Labão, lambão. Quem faz lambão, quem faz lambança é Labão, né? Então a coisa ficou complicadíssima para Jacó, que teve que trabalhar mais 7 anos para ter direito a se casar com Raquel. Mas o tio parece que ficou um pouco comovido. Na semana seguinte entregou Raquel para
também ser esposa de Jacó. E Jacó ficou então um pouco mais feliz naquele momento, mas teve sim que trabalhar 7 anos para cumprir o acordo. 14 anos trabalhando. Lia era mais velha, Lia começou a engravidar, parou de engravidar, entregou a sua filha a sua serva Zilpa para Jacó também ter relações. O fato, gente, nessa história confusa, eu estou tentando esclarecer o máximo possível, é que Jacó começou a ter relações com uma mulher, primeiramente Lia, com outra mulher, Raquel, que era sua mulher amada, com a serva de Lia. Depois Raquel, quando percebeu que não engravidava por ser estéril, também entregou a sua serva para Jacó. Jacó começou a ter relações sexuais com 4 mulheres ao mesmo tempo. E nessa história toda, antes de Raquel engravidar, ele teve 10 filhos com 3 mulheres. E o drama de Raquel aumenta. Capítulo 30. Raquel então fica frustrada, triste, porque não consegue ser mulher. Porque naquele tempo a feminilidade estava ligada à questão da fertilidade. Então, se ela não conseguia ser mulher, ela se sentia frustrada. Embora aquele homem, aquele marido, todo mundo sabia que ela era a mulher amada, ela era a preferida, não tinha outra. As outras só serviam realmente para dar filhos a ele. E aí ela fala uma frase emblemática lá no capítulo 30, versículo 1: Jacó, dá-me filhos ou eu morrerei. Eu estou passando vergonha, você precisa resolver o meu problema. E ele olha para ela e diz: mulher, eu não sou Deus para te dar filhos. Às vezes nós mulheres cobramos algumas coisas, né? Dos maridos, daqueles que nós convivemos, que vai além da capacidade deles. E ela faz isso. Então, num ato impensado, ela vai e entrega a sua serva Bila. Bila então começa a ter filhos através dela, né? Porque existia uma lei que dizia que a serva ou a escrava poderia ter filhos pela sua senhora. Então ela começa então a ter filhos e começa esse círculo vicioso. 3 mulheres, como Zé Paulo falou, dando filhos a Jacó, e Raquel nada de engravidar. Até que Deus se lembra de Raquel. É óbvio, né, que essa é uma figura de linguagem, até que chega um momento em que ela realmente engravida. E é interessante que tem um momento em que a sua irmã Lia fala para ela: por que você não pede a Deus? Por que você não pede o Deus de Jacó para te dar filhos? A partir desse momento, Raquel então engravida. E ela fica grávida de José, seu primeiro filho, o queridinho do papai. Olha aí o filho preferido de novo, gente. Que dificuldade, né? Interessante que algumas famílias trazem alguns valores, trazem algumas coisas e vão levando de geração em geração. A família de Abraão levou isso. Começou a trabalhar com questões de filhos preferidos, e isso causou um problema seríssimo lá na frente, na vida de José e dos seus irmãos. Então as coisas começaram a melhorar para Jacó. Jacó trabalhava muito, e olha, eita cara trabalhador. Vou dizer para vocês, meninas, orem a Deus, as mulheres solteiras, pedindo ao Senhor que coloquem um Jacó na sua vida. Porque ele trabalhou muito, mas ele enriqueceu para ele e para o sogro. Mas primeiro para o sogro. Labão estava feliz da vida, porque tudo que ele tinha, ele devia a Jacó, mas ele não falava isso. Porque na realidade ele tentava de todas as formas enganar seu genro, para que o seu genro permanecesse lá com ele, porque enquanto aquilo que Jacó fazia, onde Jacó colocava as mãos, prosperava. E ele foi enriquecendo, e cada vez percebendo que estava trabalhando para o seu sogro, ao invés de trabalhar para si. É um detalhe importante aqui, quando Raquel e Jacó engravidam, Raquel tem o primeiro filho e eles dão o nome de José. O nome José é um nome que tem um significado muito interessante, aquele que acrescenta. Quando Jacó deu o nome de José ao seu filho com Raquel,
ele falou que o Senhor me acrescente ainda outro filho, que de fato aconteceu. Logo depois nasceu Benjamim, da relação entre Jacó e José. Infelizmente, Raquel faleceu depois do parto, mas ali houve um cumprimento de uma promessa dada a José, melhor, dada a Jacó, a partir do nascimento de José. E o meu nome é José, eu quero fazer apenas uma ilustração aqui rapidamente com vocês. José é aquele que acrescenta. Quantos aqui se chamam José como eu? Tem algum José aqui na igreja hoje? Não tem José? Oh, só tem eu de José? Inédito. Oh, que é difícil. Só tem eu de Zé? Puxa vida, vou ficar frustrado agora. Vou fazer terapia por causa disso. Onde eu vou tem um monte de Zé. Verdade. Mas tudo bem. Zé é aquele que acrescenta. Eu sou José Paulo. Presta atenção. José Paulo. Se tivéssemos mais Josés aqui, seria José Pedro, José Roberto, José Antônio, Zé Alberto, Zé Francisco, Zé Miguel. Aquele que acrescenta. José está sempre acompanhado por alguém. José nunca está sozinho. Zé é gente boa. Na dúvida, cola com José, porque ele vai te acrescentar alguma coisa, está entendendo? Você nunca encontra um José sozinho, está entendendo? Zé Paulo, Zé Miguel, Zé Pedro, Zé Alberto, Zé Francisco. Zé é gente boa, nunca vai te deixar numa furada, tá bom, gente? Ok? Vamos lá. Então, como Mauro acabou de dizer, Jacó enriquece Labão. E chega uma hora, então, que Jacó, diante daquele contexto familiar complicadíssimo, 4 mulheres, até aqui 11 filhos, o 12º ainda nasceria, ele falou assim: chega, agora eu tenho que arrumar a minha vida. E eu quero chamar a sua atenção para o que está no versículo 30 do capítulo 30, que para mim é um versículo que dá ênfase a toda essa história. Jacó se aproxima do seu sogro e faz uma pergunta a ele mesmo, conversando com o sogro: o pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Eu acho, meus irmãos e amigos, a pergunta de Jacó emblemática, importantíssima. Ele faz uma pergunta para ele mesmo, conversando com o sogro: quando farei algo em favor da minha própria família? Eu queria que você fizesse esta pergunta para você. Eu faço essa pergunta para mim quase todos os dias quando eu leio esse texto. Eu me lembro desta pergunta e faço para mim mesmo. E essa pergunta exige de nós uma única resposta: temporal. Em que período do tempo e da história nós vamos de fato começar a fazer algo de valor em favor da nossa própria família? E eu espero que essa conferência, que esse congresso, seja um marco para a sua vida, para o seu casamento e para a sua família. Amém. Que você, de uma forma muito convicta, a partir de hoje, ou melhor, a partir de agora, possa de fato começar a fazer algo em favor da sua família. Algo prático, evidente, algo concreto. Eu espero que você dê esta resposta a esta pergunta: quando, em que período da história, em que momento da minha vida eu vou começar de fato a investir no meu casamento, a priorizar o meu cônjuge, a cuidar dos meus filhos, a investir na vida deles, a cuidar dos meus pais na velhice, a não abandonar os meus irmãos? Quando eu vou cuidar da minha família? Quando eu vou fazer algo em favor do meu casamento? Hoje, ou melhor, agora. Nós queremos então dar 3 rápidas sugestões para que você, de fato, comece a fazer a partir de hoje ou a partir de agora algo em favor da sua família. Anote. Em primeiro lugar, quero dizer para você o seguinte: identifique o Labão. Eu usei a expressão Labão, o nome Labão entre aspas, para perguntar a você uma coisa: quem ou o que está atacando você, seu casamento e a sua família? O Labão pode ser alguém, pode ser uma pessoa enviada do inferno. Alguém, uma pessoa que está sem você perceber, ou talvez você agora já está começando a perceber. Alguém que está atacando a sua vida pessoal, tirando a sua paz, infernizando o seu casamento, agindo pelos bastidores para tirar a bênção de Deus sobre a sua vida. Essa pessoa não é a sua inimiga. O nosso inimigo é Satanás, que usa pessoas.
para nos afastar da presença de Deus, para tirar a nossa paz, para destruir o nosso casamento, para atacar os nossos filhos. É preciso que você identifique quem é alguém, se afaste. O que é uma coisa, é um sistema de valores, é uma ideologia, é uma instituição. O que está atacando você, a sua mente, perturbando você? O que está destruindo o seu casamento e a sua família? O que está prejudicando o seu futuro? É importante que você identifique, eu espero em nome de Jesus, que o Espírito Santo agora te esclareça se existe alguém, de forma sorrateira ou não, atacando você, tentando destruir o seu casamento e a sua família, tirando a sua paz. Como disse, eu vou mais uma vez dizer agora em alto e bom som, isso pode ser alguém, esse pode ser alguém. Talvez alguém do seu trabalho, talvez alguém da sua academia, seu personal, alguém que malha com você, alguém do seu trabalho, o seu chefe, a sua empregada, o seu colega da faculdade. Tem alguém que está tentando destruir o seu casamento? É esta pessoa, vou dizer mais uma vez, não é sua inimiga. O nosso inimigo é Satanás, que usa pessoas para nos atacar, para destruir a nossa família. E eu espero que você tome posição. Se esse Labão, como disse, vou repetir, é um sistema de valores, é uma ideologia, é alguma coisa que você assiste na internet, é uma série que você assiste, é uma música que você ouve, é alguém que você é influenciado, que você curte os seus comentários ou postagens, comece a se preocupar, identifique, eu espero em nome de Jesus, que Deus abra hoje a sua mente, para você identificar quem ou o que está prejudicando a sua vida, para atacar o seu casamento, destruir a sua família. Amém. Identifique, mas há um segundo elemento que nós queremos passar para vocês. Depois que você identificar, é necessário romper com Labão. Jacó chega e diz: não quero mais permanecer junto com você. Não quero mais compactuar, Labão, com aquilo que você está fazendo. Quero agora fazer algo em favor da minha família. Então nós precisamos dizer: chega, basta. Jacó precisou dar um chega para lá em Labão. E olha que ele não ficou satisfeito não, ele ficou zangado, hein? Ele foi atrás de Jacó, porque, vou falar uma coisa para você. Labão não desiste com facilidade. Ele vai tentar de todas as formas te pegar pelo laço, fazer com que você volte atrás, mude de ideia, mas você precisa ficar firme. Em outras palavras, Jacó assumiu o seu papel. Ele abriu mão dos acordos, porque o acordo tinha acabado há muito tempo. Há muito tempo, mas ele ficou numa zona de conforto, foi procrastinando, e às vezes a gente faz isso também. Nós fazemos aliança com Labão, entre aspas, e ficamos numa zona de conforto, procrastinando. Não vai ser hoje que eu vou dar jeito nisso, não. Não, amanhã, ano que vem, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, e vai ficando. Quando a gente percebe, a gente já está emaranhado com tantos problemas e com tantas coisas. Afaste-se de Labão. Labão são os inimigos da sua família. São assédios sutis que você vive às vezes, perniciosos, mas com coragem, com uma força, uma unção que vai vir do alto. E nós cremos nisso, porque nós vivemos em família, vivemos em batalha espiritual, meus irmãos. Quem negligencia que estamos em batalha é tudo que o diabo quer. O inimigo está feliz quando você diz: não, isso aí não é espiritual, não. É espiritual. É óbvio, a gente não pode espiritualizar tudo, mas nós precisamos entender que viver em família hoje é um grande desafio, e um desafio espiritual, no qual só se vence com oração, jejum e leitura da palavra. Então, afaste-se de Labão. Chame Labão para uma conversa se for necessário. Depois rompa com ele. Se for preciso, saia daqueles grupos de WhatsApp. Rompa amizades que não estão fazendo mais diferença na tua vida, só estão te deixando para trás. Porque existem alguns conselhos, principalmente mulheres. Tem conselhos que a gente às vezes recebe que não vêm da parte de Deus. Eu gosto de lembrar, e ainda lembrando lá da família de Abraão, eu gosto de lembrar de Agar. Agar sofreu porque ela, da mesma forma, foi usada para ser mãe de um dos filhos de Abraão.
Mas ela sofre tanto com a perseguição de Sara que ela foge. Quando ela vai para o deserto, o anjo chega lá e pergunta para ela: de onde você vem? Para onde você está indo? E ela conta de onde ela está vindo, mas ela não tem para onde ir. Mas o anjo fala para ela assim: volta e se humilha. Esse é conselho de anjo. Conselho de pessoas que têm personalidade de Labão deixa ele mesmo. Divorcia. E ele não te valoriza. Ele não gosta de você. Ou então, seus pais são opressores. A sua mãe é controladora. Não, sai de casa. Esse tipo de conselho não vem da parte de Deus. Da parte de Deus vem: volta e se humilha. Volta e se humilha. Esse é conselho da parte de Deus. Então, rompa com Labão. Não espere mais. Jacó foi o exemplo de um homem firme, prudente, que soube romper com os acordos passados, investir na sua própria família. Nenhuma outra família merece teu investimento de tempo, de dinheiro, de tudo aquilo que você pode dar, que pode oferecer. Nenhuma outra família. E às vezes, meus irmãos, para a gente romper com Labão, preste atenção, é preciso tomar decisões radicais, extremas, se for necessário. Eu lembrei de uma cena daquele filme que passou alguns anos atrás, Prova de Fogo. Um casal, e ele estava tendo relações, contatos com mulheres pela internet. Pornografia. E quando ele é convencido do pecado, quando ele percebe que o casamento dele estava em ruínas, ele quebra o computador, que era um instrumento que Satanás estava usando para destruir o casamento dele. Nessa mesma sequência de filmes, Quarto de Guerra, aquela mulher de oração, percebendo que o seu marido estava também sendo envolvido por coisas erradas, ela ora dentro de casa, expulsa Satanás de dentro da sua casa. Às vezes, nós que somos cristãos, lidando com batalhas espirituais, temos que agir com radicalidade, sim. Temos que parecer malucos, sim, para espantar qualquer tipo de assédio pernicioso, perigoso contra as nossas casas e os nossos lares. Em casa, a gente sempre cuidou muito da influência da mídia nos nossos filhos. Depois de uma certa idade, você não tem mais muito o que fazer. Você ora a Deus, aconselha e faz como Joquebede, coloca no cesto e entrega para o Senhor cuidar. Davi, quando era um menor, tinha um desenho animado que a gente não queria que Davi assistisse, né? Ele era Ben 10. Ben 10. E uma vez, eu sempre assisti os desenhos junto com as crianças, né? Para poder saber qual era o tipo de mensagem que aquele desenho tinha. E eu tive o privilégio de ficar 10 anos com meus filhos. Quando o Davi tinha 6 meses, nós conversamos, chegamos a um acordo e eu saí do trabalho. Então, fiquei em casa e a partir daí fiquei com eles durante 10 anos. Depois voltei ao mercado de trabalho, trabalhando numa escola onde eles estudavam. Então, eles estavam sempre pertinho de mim. E depois, então, eles cresceram, ficaram mais maduros e a coisa evoluiu. Mas, enquanto eram pequenos, eu ficava ali olhando e vendo o que estavam vendo. E aí, uma vez, eu me lembro, a gente morava na Vila Militar, lá em Deodoro. Ele tinha mais ou menos uns 6 anos. Eu falei: eu não quero que você assista esse desenho. E não era só esse desenho, eram outros também, mas aquele especificamente. O Ben 10 é um desenho, os meninos aqui de 20, 25 anos vão lembrar, né? Outro dia um sobrinho meu falou: tia, que maldade. Eu falei: pois é, mas se a gente para assistir, é um desenho que um menino recebe uns espíritos. E ele vira vários personagens a partir do espírito que ele recebe. Então, para mim, ali existe uma mensagem subliminar, espiritual, muito ruim. E eu proibi o meu filho de ver. E a minha filha era bem pequenininha. Ele estava com 6 anos, ela devia ter uns 2 anos. E eu fui para o quintal estender roupa. Quando eu voltei, gente, ele estava zapeando, mas ele tinha parado lá no desenho, tadinho. Eu fico com pena hoje.
porque eu fiz um estardalhaço. Eu falei, o quê? Você está assistindo esse desenho que eu falei para você não assistir? E as nossas janelas eram parecidas com essas aqui, porque as casas da Vila Militar são antigas, né? Eu comecei a abrir a janela e expulsar tudo quanto era demônio. Eu, pode sair daqui, Satanás, que eu já te vi, não quero você aqui não. Pode sair, sai do meio da minha sala. E comecei a expulsar as crianças olhando para mim. Hoje eles olham para mim e dizem, mãe, tu é maluca, hein? Fazer um negócio desse com criança pequena. Tem que fazer. Nós precisamos repreender Satanás em nome de Jesus dentro da nossa casa, gente. Por quê? Porque quando fica adolescente é mais difícil ainda. E aí você tem que dobrar a vigilância. Tem que orar, tem que pedir a Deus que esteja com eles o tempo todo. Não é fácil criar filhos nesse tempo. Verdade. Não é fácil manter relacionamento nesse tempo de casamento, de relacionamento pais e filhos, de irmãos. Não é fácil, porque o inimigo tenta o tempo todo destruir a família. Então, não negocie com Labão. É não e acabou. Vire as costas, pegue suas coisas e saia. Amém. Terceiro e último lugar, invista na sua família. E aí é o momento realmente de você tomar posição. E a boa notícia, por mais distante talvez que você já foi, nesse assédio que Labão fez sobre você, talvez sobre o seu casamento, sua família, nunca é tarde de voltar e se arrepender. Sempre dá tempo de recomeçar, reconstruir, refazer. Uma vez que você se arrepende, pede perdão, Deus derrama graça, misericórdia. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, levante-se a partir de hoje em favor da sua família, do seu casamento. O inimigo sabe que o tempo dele é curto, ele está fazendo de tudo para destruir famílias, afastar as pessoas dos caminhos do Senhor. Então, tenha coragem para refutar ideologias contrárias à vontade do Senhor. Tome posição contra o pecado. Não se adeque aos padrões deste mundo. Mantenha um lar santificado debaixo do senhorio de Cristo. O melhor caminho é investir na sua família. Faça algo agora, faça algo hoje, ainda dá tempo. E para terminar, nós queremos deixar com vocês o que está escrito em 1 Timóteo 5, 8. Eu queria que você lesse comigo esse versículo. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nós temos hoje casais que vão renovar os seus votos conjugais. Vocês vão renovar votos conjugais para a vida toda, até que a morte os separe em nome de Jesus. Os demais que aqui estão, orem, clamem pela família, clamem pelo futuro casamento, por aqueles que ainda são solteiros. Orem ao Senhor pela sua própria vida, para que Deus preserve a sua integridade física, emocional e também espiritual. A última imagem que eu quero passar para vocês, eu pesquisei na internet uma imagem de vocês, da igreja reunida, não sei em que ocasião, pastor Israel, essa foto foi tirada. Mas como mensagem final, e aí a gente consegue ver a igreja de Itacuruçá, as famílias reunidas. Faça algo em favor da sua família. Cuide da sua família. E o melhor, a história da sua família continua. Amém. É você quem vai escrever os próximos capítulos da história da sua família. Talvez a história da sua família não começou bem, mas pode terminar melhor a partir de um posicionamento seu, de a partir de hoje cuidar do seu casamento, cuidar da sua vida espiritual, cuidar das suas escolhas, cuidar das suas amizades, se apoiar sempre na palavra do Senhor, orar como já foi dito aqui hoje, em primeiro lugar, não deixar a oração para depois, ore sempre em todo tempo, feche as brechas, entenda sim que há uma batalha espiritual sendo travada e nós devemos nos posicionar sempre. Amém. O que Deus falou com você hoje? E o que você fará a respeito? Nós vamos terminar esse momento orando ao Senhor pelas nossas famílias, pelas nossas casas, pelos nossos lares. É claro que alguns podem pensar, mas pastor, nem tudo é espiritual. Sim, não podemos espiritualizar tudo. Mas tem pessoas que não espiritualizam nada, vão para o outro extremo. Então precisamos entender que há uma batalha espiritual sim sendo travada, e nós vamos orar para Deus entrar com providência, enviar anjos
para nos proteger, nos guardar, manter os nossos casamentos, abençoar os nossos filhos, proteger a mente dos nossos filhos, abençoar os nossos pais, orar pelos nossos filhos. Vamos pedir isso agora em nome de Jesus. Se você puder, tiver condições físicas e quiser, é uma oração que nos pede fazer de joelhos. Eu queria que alguém fosse ao piano, tocasse uma canção. Se você puder e quiser ficar de joelhos nesse momento, porque há, meus irmãos, uma batalha que tem que ser travada, e nós vamos orar de joelhos, pedindo: Senhor, abençoa as nossas famílias. Deus, aqui estamos agora neste momento, em Tua presença, encerrando, Deus, esta série de mensagens sobre histórias de famílias tão complexas, algumas disfuncionais, que passaram, Deus, por tantos problemas, tantas lutas, famílias assediadas por Satanás, famílias que enfrentaram, Deus, perdas. Ó Deus, quando olhamos para as famílias da Bíblia, nós nos identificamos, porque também encontramos em nós, ó Deus, muitos problemas alojados, muitas marcas que o passado deixou, às vezes uma violência doméstica, um abuso, às vezes uma crise que se instalou no casamento e até hoje perdura, uma dificuldade de perdoar, uma amargura no coração alojada há tanto tempo. Ó Deus, misericórdia, pedimos agora em nome de Jesus, que o milagre do Senhor alcance agora cada lar, cada família. Libera o perdão, Senhor, sobre essas casas, sobre esses lares. Traz um renovo, traz de volta a alegria perdida. Que esses casais hoje, ó Deus, que vão renovar os seus votos, possam marcar este dia como o dia do recomeço, o dia da continuidade, o dia da permanência. Que esses pais, ó Deus, possam interceder e cuidar dos seus filhos, que esses filhos possam obedecer os seus pais. Proteja, ó Deus, a mente dos nossos filhos, muitos deles vulneráveis, ó Deus, a ideologias contrárias à Tua vontade, à Tua palavra. Permita, Pai, que os nossos filhos continuem sendo criados, educados de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra. Ó Deus, proteja as nossas casas, proteja os nossos lares, guarda-nos em nome de Jesus. E que esse compromisso que hoje estamos realizando, de fazer algo em favor da nossa família, seja constante. Que o Senhor faça levantar no meio desta igreja um exército poderoso, que vai lutar pelas famílias. Homens lutando pelas suas esposas, mulheres lutando pelos seus maridos, pais lutando pelos seus filhos, irmãos lutando uns pelos outros. Ó Deus, dá-nos a Tua bênção, e nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado. Pode ficar de pé, que Deus abençoe. Mais uma vez, quero agradecer, pastor Israel, o convite, pastor Samir, foi um privilégio estar com vocês. Que Deus abençoe. Eu vou sentar ali porque eu vou renovar os meus votos também, com uma hora, tá bom? Obrigado, irmãos.